Vamos lá, pessoal. Então, quando eu falei sobre o dicionário aqui, dicionário Ruth Rocha, nos traz panoramas importantes. Aqui, eu lembro que tem uma época que eu chamava a pessoa, um rapaz lá para os lados do sul, os seus meados de Santa Catarina, chamava de Doutor Bugiganga. Sabe aquele desenho, Doutor Bugiganga, lembra? Que ele é todo atrapalhado, mas as suas campo de consciências acerta. Ok? Entre. A palavra bugiganga significa coisa sem valor. Ou seja, coisa que sem valor. E também a palavra bujo, tá ligado? A bugiganga, eu não sei, bujo. Bugiganga pode ser, eu acho que bujo é aí, eu quero dizer, né? É uma das denominações dos macacos de grande porte. Guaripa, macaco. Outra vez eu participei de uma live aí, um professor falou, tem macaco aí, eu até hoje estou procurando macaco. Aí eu achei aqui no dicionário, ó. Bujo, uma das denominações dos macacos de grande porte, guaripa, ok? A bungavilia, certamente é uma planta trepadeira, na época da Bíblia que eles falam também, né? Bungavilia, trepadeira de flores ornamentais. Olha lá aqui, ó. A planta, ó. Aqui, ó. A planta é trepadeira, ok? Ela é ornamental. Aí vem bula, que é decreto papal. A bula, como eu já falei sobre o Voltaire. Tem muita coisa interessante aqui que você vai entender sobre Voltaire. Você ver o dicionário aqui, café, você vai entender lá o que? O café. Carfanaum. Café vem de Carfanaum. Eu não sou na área da teologia, mas eu faço parte, porque aonde liga o movimento em a motricidade humana anti-histórica ou histórica. Nos traz o que? Bula. Pubo. Espécie de caule subterrâneo de certas plantas, em especial a cebola. Aí eu tive que entender que algumas mulheres têm destaque, o pubo começa a chorar, que a região do pubo, a área emocional, elas choram mais que os homens. Isso traz destaque, por causa da cebola, né? Aí coloca o cebola lá, cebola, o alho, cebola. Mas eu estou aqui brincando. Mas a bula é um decreto papal. Por isso que o próprio Voltaire, ele não chegou a viver bastante, porque ele colocava crônicas relacionadas ao que? Carfanaum, Nazaré, Carfanaum, café, ali onde era bebida, tipo de espécie de bebida, comida. E nós sabemos muito sobre esse assunto. Esse dicionário aqui são várias questões que coordenam algo importante. Por exemplo, o agachamento búlgaro. O estilo agachamento bulgariano que eles falam, né? Agachamento, o treinamento búlgaro, ó, é natural da Bulgária, Europa, no idioma de país, ó, pulha, barulho, gritaria. O que eu posso polir, mover um pouco, mudar de lugar, ok? Olha só, quando nós falamos sobre, como eu falei, sobre as questões do café, eu lembro até de umas pessoas parentes que já mexeram com um tipo de café, né? E essas questões são importantes, ok? Olha só, eu estava ontem lá em Piúma, ali em Piúma. Então o que acontece, ó? Caracol, molusco de concha globulosa e espiralada, dentro da qual ele vive. Trança de cabelo enrolado. Tem aquelas tranças de cabelo enrolado em espiral. Pode observar que tem algumas mulheres que colocam tranças de cabelos espiral, tipo caracol, estilo caracol. Ok? Ó, lembramos do caracu, raça polvina de reses fortes, de pequeno porte. Quem gostava de, às vezes, caracu, um tio meu, né? Que também é um tipo de bebida, né? Em questões. Então,
nós olhamos aqui, ó. É interessante que a palavra capivara, porque eu estou olhando aqui nos canais aqui do TikTok, e sempre tem capivara. Ó, vai dar capivara hoje. Vai ter flores hoje. Flor, uma rosa, manda uma rosa para mim. Então a capivara, ela é associada à capixaba. Quer ver? Olha só. Capivara, mamífero, roedor, que vivem em bandos. Gosta de ir em bandos. Por isso que falam que eu não sou daqui não, sou do exterior. Não gosto de viver em bandos não, pessoal. Gosto de fazer amizade, aliança, mas não gosto de viver em bandos não. Vivem em bandos nas margens dos rios, brechós e lagoa. Chega a pesar mais de 50 quilos. Então aqui, ó, já associando o que é capivara e capixaba. Capixaba, ó, o natural do estado do Espírito Santo. Ok? Aí vem a capoeira. Eu acho que a capoeira, ao meu ver, a capoeira foi criada mais aqui. Ó, nós tem essa transição entre a Bahia e Espírito Santo, que ainda tem umas confusões entre que é Coporanga, o São Mateus, alguns municípios que falam que é Coporanga ou Bahia. Essa mistura, capixaba, ó, capoeira, ó, mato cortado ou destruído, gaiola ou cesto para alojar capões, galinhas e etc. Jogo é atlético ou luta, né? Então essa é a confusão. Jogo atlético é uma brincadeira, um jogo ou luta. Hoje tem até de funções que eu discutindo com alguns professores, como o Vicentini, sobre que a capoeira também pode ser uma arte marcial, que também pode ser base para outras. E outros falam que é um jogo, jogos populares, uma cultura popular. Aí nos traz o quê? Maneiras que nos traz coisas concernentes a... Ou seja, aqui fala o quê? Que o adversário com seus pés ou pernas. Ou seja, com os pés, usam muitos pés, pouco braço. Mas é lógico, como já falei tempos atrás, tem que associar outra luta para também se defender. Por isso que tem o tipo MMA, outras lutas e as suas pluralidades que associam ao próprio movimento. Ok? Vamos lá. A caricatura. Ok? Vamos lá. Tivemos tempos atrás alguns parentes que se destacaram muito no café. Ok? No café. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. O café. Ok, ó. Ó, o café aqui, ó. O café. Várias pessoas destacaram o café. Vários tios. Também vou falar de tias, mas outros N pessoas que conseguiram valorizar. Mas olha aonde vem. Lembra do dicionário voltariano que o próprio Rui Barbosa fala? Olha só. Porque se nós pegar, lógico, respeitar aqui a Bíblia, quando falamos de café, falamos de Cafarnaum. Quer ver? Ó? Cafarnaum, bagunça, confusão. Café, fruto do cafeiteiro, o próprio cafeiteiro, bebida feita com a infusão de grão, desse fruto, torrado e moído. Torrado e moído, lembrando a época de vovô. Meu avô, a gente tinha um aparelho lá que a gente fazia a manivela rodando, ficava rodando lá, fazendo bíceps e tríceps. Eu falava até brincando com o pessoal da academia ali, formatos na época, que o meu bíceps estava crescendo, porque toda vez eu fazia essa correria, né? Correria 1 e 2, lá e cá, corria 1, 2 e 3, depois era 1, 2, 3, né? Norte e sul. Era ali em Acoporanga, depois lá em Guarapari, ali em Piúma, ou seja, Marataíza, Espontal ali, ou seja, a Barra ali, depois que passa ali, sempre eu fazia essa correria. É lógico, porque é um meio de pesquisa de ecoturismo, campo ecológico, uma outra cidade ecológica. Então, ou seja, havia o que? O fruto torrado, aqui também fala que botequim onde se serve bebidas, lanches e lixeiros, café e etc. Quando falamos também de café, fala de boteco também. O café é introduzido no Brasil pelo Pará. Você pode dizer o Pará e o Paraná, Maringá, pode ver também, por Francisco Melo Palheta. Por isso que eu gosto muito da motricidade humana. Não é porque eu quero dizer que eu sou Moreira.